Muito boa noite. No Blogs e Companhia de hoje, o nosso convidado é o arquiteto Luís Aguiar Branco, com quem vamos falar nesta cidade do Porto, uma cidade de arquitetos tão premiados. Vamos falar de arquitetura, de património e de algo novo que o arquiteto Luís Branco produziu, que é um trabalho sobre as lojas do Porto, sobre o comércio do Porto, o que se torna numa abordagem inédita, que é um trabalho que foi elaborado. Arquiteto Luís Branco, entendo que a arquitetura e o património no Porto estão muito associados à atividade comercial. Existe uma relação muito grande entre aquilo que nós vemos na cidade de património e, de facto, o comércio? Isso é relativamente fácil de explicar, que é a cidade do Porto, como está feita numa espécie de rochedo, ou seja, pensando na cidade do Porto, na Sé e na zona da Ribeira, é um sítio onde nada se produzia, ou seja, não produz nada relevante. Essencialmente o que tem é uma posição estratégica fenomenal, ou seja, há 2000 anos, há 1000 anos, etc. Tem uma posição estratégica extraordinária. Junto ao Douro, portanto. Exatamente. A grande autoestrada era o Rio Douro. E depois tinham os vários caminhos que passavam por aí. A partir daí, quando temos uma cidade que não produz nada, ela é obrigada a produzir qualquer coisa, geralmente produtos manufacturados ou atividade comercial. E, portanto, foi crescendo ao longo da história e nessa envolvente do casco histórico do Porto, um conjunto de património muito direcionado à atividade comercial, algo que muitas vezes não é visto, não é? Porque nós vemos os turistas a olhar para o património religioso, vemos as grandes obras novas que a cidade de Porto tem, como Serralves, a Casa da Música, e de facto o pegar nesta questão do comércio, aliás, numa altura em que o comércio tem estas dificuldades todas também face aos centros comerciais, representa da sua parte também o querer deixar um testemunho e preservar um património que poderia estar em risco? O que é que o motivou? A motivação, há sempre, na maioria dos trabalhos que eu faço, há sempre uma motivação de tentar fazer alguma coisa que outros não estão a fazer. Certo. Ou seja, se tiver 1000 pessoas preocupadas com a Sé do Porto, eu não estou. Já há gente mais a preocupar-se com isso. Exatamente. Ou seja, por isso não... Aqui a grande questão, primeiro, a questão das lojas e da atividade comercial. E vamos começar a vê-las aqui num filme que está no seu site, se me permite, enquanto falamos um pouco sobre esta questão, vamos vendo umas imagens, portanto, sobre a cidade e as lojas. E depois, no caso do Porto, eu lembro-me que também por experiência familiar de pessoas de família que eu tinha noutras cidades do país, que muitas vezes vinham às compras ao Porto. Ou seja, o Porto era um foco de atração extraordinário da cidade do Porto, era a sua atividade comercial extremamente variada. Ou seja, encontrava-se tudo aqui. Depois, este trabalho... Quer dizer, pessoas e, no fundo, a própria vida das pessoas. Claro, roda e as tudo, imagens, é tudo à volta. Tudo à volta do comércio. Há uma percentagem mesmo muito grande. Que depois também, na altura em que há uma espécie de início de industrialização, também fica associado ao comércio, porque começando a haver fábricas que produzem camisas, depois há camisarias. Ou seja, por isso estas coisas são muito interligadas. Eu, quando decidi fazer este trabalho, também me apercebi que provavelmente eu vou fazer mais livros, mas este é provavelmente um dos livros mais complicados de fazer, porque tudo está relacionado com o comércio. Ou seja, mas este livro foi feito há pouco tempo, 1 ano, 2 anos? Sim, mas isto é um trabalho... Sim, essa é uma pergunta que me faziam às vezes, quanto tempo é que demorou a fazer este livro? Ou que realidade é que está a retratar? A realidade atual ou uma evolução? Não, eu fiz essencialmente uma evolução, ou seja, eu vi os projetos todos que estão na Casa do Infante, os projetos de licenças de obras e depois toda a bibliografia que há associada ao Porto, e isso fez com que eu tivesse um apanhado muito grande da evolução da própria cidade. Certo. Não só relativamente a questões comerciais. Depois, isto aqui, apesar de serem 2 livros, isto é uma síntese. O que é estranho dizer isso, não é? Se não fosse uma síntese, eram 10 livros. A Associação de Comerciantes do Porto
teve conhecimento do desenvolvimento deste trabalho? Teve na parte final. Na parte final teve. E aí o Luís Aguiar Branco, como é que tem desenvolvido esse trabalho? Portanto, é um trabalho de busca de algum património que também não é olhado, ou vai especificamente àquele mais turístico, digamos assim? Não, a ideia, quando eu propus a ideia, foi precisamente não. Aliás, nestas coisas são muito. Ao explicar uma ideia, explico muito com comparações. Não é? Pode ser quase um defeito, mas poupa palavras quando se faz isso. Feira, peço desculpa. Isso é o Castelo de Portimós. É um desenho pai com 30 anos. Acho que fiz pai quando tinha 15. E isso é uma quinta no Douro, isso é um desenho enorme. Este também continua já agora? Este é Ponte de Lima. É Minho, este é Alto Minho. Isto é Figueira da Foz, tem essa curvatura que é muito bonita. Isto é Foz. Se calhar passá-los assim, que é capaz de ser mais fácil. Pois isso são pequenos apontamentos, lá está, cadernos de apontamentos com pequenas coisas. Por acaso tenho um amigo arquiteto e também segue, curiosamente, essa tendência, mesmo nas reuniões de outro âmbito, está sempre com o caderninho a apontar. Então estou a ver que é de escola, não é? É um bocado isso. Eles insistem que dá jeito de fazer isso. Não. Agora, em relação a este trabalho, que se envolve, sim. A ideia, quando eu propus isto, eu disse uma coisa muito simples, que era a proposta é, não vou falar da Torre dos Clérigos e não vou falar do Mosteiro dos Jerónimos, mas pode ser que fale do túmulo do João Gordo, que ninguém sabe o que é. O túmulo do João Gordo é uma capelinha gótica que existe na Sé do Porto, com um túmulo gótico interessante. Ou seja, a minha ideia é falar de coisas que não são muito conhecidas. Já sei que isto vai dar origem a outro livro, mas... Isso vai. É no género destas lojas do Porto e com o mesmo sentido educacional e de formação. E com mais informação do que cabe no jornal. Não? Mas há muita coisa que está, muito pormenor que está esquecido por esta cidade, por este país, não é? Aliás, que exemplos é que foi detectando ao longo já conhecia, porque lá está, quando estava a fazer o livro de lojas, isto é um processo contínuo. Eu numa segunda-feira podia estar a desenhar uma loja, na terça-feira estava a desenhar uma igreja românica, não é? E na quarta podia estar a desenhar um moinho. Isso são tudo coisas do meu arquivo, e são uma forma de aprendizagem do território português. E de tipologias de arquitetura e de relação do homem com a natureza e de transformação. Por isso há muito essa questão nas coisas que eu faço, nesses passeios. E por isso eu tenho realmente um conhecimento muito grande. Isso já vem de miúdo. O meu pai era advogado e eu gostava de ir com ele, não é? Para passear e ver coisas novas. Por exemplo, também gostava de ver quando havia um jornal de regiões. Sim. Eu gostava imenso daqueles programas, mas gostava mesmo gostava de ver coisas. Questões mais locais, sim, gostava, sempre gostei. Casos, mais pessoas, sim. De uma grande fome de descoberta de coisas novas, de ruas, de igrejas, de pontes, de floresta, do que fosse. Não é? Aliás, tem um desenho fabuloso aí nessa reportagem. Nós estamos a chegar ao fim e provavelmente um dia viremos novamente falar agora depois sobre esse projeto, que é a ponte em Foscoa, não é? Portanto, sim. Tem de facto algo que nós muitas vezes passamos, não vemos, e eu começo a perceber porque é que o desenho tem outra capacidade de atração. Luís Aguiar Branco, nós vamos ficar por aqui. Ficamos com um agradecimento ao trabalho que tem feito e ao conhecimento que nos dá, e é um apelo a que tenhamos um roteiro turístico associado ao comércio e que tenhamos também um olhar diferente sobre o património que muitas vezes deixamos esquecido. Deixo só uma palavra sobre aquilo que me referiu. Muitas vezes o património é para deixar como está e não criar coisas artificialmente novas que muitas vezes o prejudicam e que custa muito dinheiro depois manter. Exatamente. Isto foi fruto de outra eu conversa. Eu acho que essencialmente eu fui educado assim. Acho que o dinheiro é para gastar bem gasto. Não é porque temos um bolo de dinheiro, é como ter um bolo gigante. Sim. E uma pessoa ser obrigada a comê-lo, não é necessário. Às vezes só temos que comer uma fatia e provavelmente é isso que nos faz bem. E então fica aqui também este apelo que é possível termos o património sem gastar imenso dinheiro ao fazê-lo. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos por terem acompanhado e até um próximo programa.